Teste. Som. Tá indo pra mim, vai de novo. Ei, tô sendo beijo, um abraço, eu tô sendo muito triste. Ei, som. Esse é melhor. Vai pegar. Né, meu filho? Ei, mexe aí. É só de questão pra fora? Esse é melhor. Som. Lembra que eu te falei que o azul é melhor? Oi? Deixa pra ela. Deixa o azul pra ela. Essa é abençoada, consegue fazer tudo. Ei, som. Foi dela. Por isso que não pode aumentar muito. A gente ouve a Aí vem lá e faz esse pedazinho. Ó, não vou poder. Já tá tudo online já. Já tá tudo online já. Eu passei aqui na frente, já tava filmando. Já tava ligado? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa noite tão grandiosa, tão gloriosa, por essa noite tão especial, que a gente começa a abrir as portas físicas da igreja, porque as portas espirituais nunca se fecharam. Nós estamos muito alegres, muito felizes nessa noite. Nem todos podem estar aqui nessa noite, mas sabemos que onde você está adorando ao Senhor, e já é uma grande vitória a gente poder abrir as portas para aqueles que poderão vir, né? E nós louvamos ao Senhor por isso. Vamos começar exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele que é soberano, digno de todo louvor, toda honra, toda glória. A Ti, Senhor, fazemos um trono de louvores, Pai. Obrigado, Deus, porque Tua soberania, Senhor Deus, é sobre todas as coisas, Senhor. Sobre as nações, sobre as doenças, sobre as guerras, sobre todas as coisas, sobre os governos, sobre a situação humana, Senhor Deus, sobre a situação social, qualquer coisa, Senhor. O Senhor é soberano. E apesar de toda essa Tua glória, Tu te importas com as nossas vidas, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Onde você estiver, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar de toda a Sua glória, e apesar desta glória que tens, Tu és Deus. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas
tremendo, Senhor. Oh, Tu és tremendo, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és justo, Tu és maravilhoso. Tu és conselheiro, Tu és príncipe da paz, Tu és a estrela da manhã. Deus, Tu és o princípio e o fim, Tu és o alfa e o ômega. Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos nessa noite, porque só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa exaltação, Senhor. Só o Senhor é digno, nós Te exaltamos nessa noite, Deus. Tu és santo, 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 verdadeiro Deus. Tu és amado das nossas almas, Tu és o ar que respiramos, Senhor. Tu és tudo para cada um de nós, Senhor. Oh, transborda os nossos corações nessa noite, Pai. Transborda a nossa alma, a nossa vida, os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Tu te importas. Obrigado, Jesus. Comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando nesse período de louvor, de adoração, gostaria que você que está nos assistindo e você que está aqui, também que está pela internet, pelo Google Meet, pelo Facebook, você abrisse a sua Bíblia aí, se você puder, numa passagem de João, capítulo 4, está até aqui no nosso painel, né? Fala do encontro de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. Diz que Jesus saiu de um lugar e foi para outro e que precisaria passar por Samaria. E ali ele encontrou uma mulher no poço e ali eles travaram uma conversa, porque Jesus, ele é assim. Jesus não perde oportunidade na vida de ninguém. Quando a gente deixa o Senhor entrar na nossa vida, Ele faz alguma coisa maravilhosa, Ele faz alguma coisa transformadora. E foi isso que aconteceu. Eles conversaram, Jesus falou de toda a vida daquela mulher e ela viu que ele era Deus, né? Ela viu que ele era diferenciado e diferente e aquilo transformou a vida dela. E eu posso também, nós podemos aqui lembrar do dia em que o Senhor transformou a nossa vida e que a nossa vida nunca mais foi a mesma. Mas a pergunta que ela fez ali naquele dia ao Senhor Jesus foi o seguinte: nossos pais adoraram, versículo 20, tá? João 4:20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus falou, versículo 21, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23, que é esse que está aqui no nosso painel. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Senhor procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que eu escolhi esse versículo hoje, irmãos? Veio um negócio chamado pandemia de Covid-19, fechou tudo, recolheu as pessoas nas suas casas e acabou, de certa forma, com parte do convívio social.
Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele está além de todas essas coisas. A igreja de Jesus continuou sendo edificada nas nossas casas, na nossa reclusão, continuou sendo edificada onde nós estávamos, porque não é o lugar que faz o adorador. Quem faz o adorador é o Senhor Jesus dentro de nós, na nossa vida, transformando a nossa vida, o nosso viver. E hoje a gente está muito emocionado de estar aqui. Temos ainda poucas pessoas, mas eu já posso visualizar esses bancos aqui todos cheios de novo, como eles eram. Já posso visualizar você, meu irmão, voltando para a casa do Senhor, podendo louvar fisicamente ao nosso Deus, como a gente fez sempre. Mas eu quero te incentivar ainda, aonde você estiver, na sua casa, no seu isolamento. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses somos nós. Nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não importa se é em Jerusalém, se é no monte, lá em Samaria, ou se é na Igreja Batista Internacional em Trindade, ou na sua casa, que você esteja adorando ao Senhor, porque o Espírito de Deus está aí para recolher a sua adoração. O Espírito de Deus está aí para levar a nossa adoração até o nosso Deus, até o trono do nosso Deus. Amém? Vamos declarar isso em espírito e em verdade. Deus quer você, verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Amém? Vamos declarar isso. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Não tem outro motivo para a nossa vida. Não há outro motivo para nós termos nossa existência. E essa adoração continuará lá no céu, mas enquanto isso a gente adora que é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Adore ao Senhor aí onde você estiver, Rei
te adorar. Pode aplaudir ao Senhor onde você está, na tua casa. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Ele é o Deus da cura, Ele é Deus da salvação, Ele é Deus da libertação, Ele é Deus que transforma. Ele é Deus, Ele não deixou de ser Deus, Ele era, Ele é e Ele será eternamente, diz a palavra nos garante isso. E é o Deus com quem nós temos relacionamento, é o Deus com quem nós nos relacionamos. Por isso nós sabemos que Ele é Deus, por isso nós sabemos que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, da nossa fé, da nossa confiança, porque Ele é um Deus que se relaciona conosco. Eu não sei qual é a sua necessidade aí, não sei quais são as necessidades aqui dos meus irmãos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí, está nesse mundo de Deus para transformar, para operar nas nossas vidas. Não há barreiras, não há fronteiras para o Espírito Santo de Deus, não há barreiras para o poder de Deus, não há fronteiras para Deus. As fronteiras estão fechadas fisicamente, mas não há barreiras para o Senhor, não há fronteiras para o Espírito Santo de Deus, e Ele quer operar na sua vida nessa noite. Ele vai operar na sua vida nessa noite, ou quando você estiver ouvindo essa gravação, no momento em que você estiver ouvindo essa gravação, o Senhor vai operar na sua vida. Declara sua vida isso agora em nome de Jesus. Se você precisa de cura em tempo de Covid, o Senhor é a cura. Se você precisa de outro tipo de cura, o Senhor é a cura. Se você precisa de libertação na sua casa, na sua família, o Senhor é a libertação. Se você precisa ser encontrado pelo Senhor, Ele é a salvação. O Senhor está aqui. Não deixe que o Espírito de Deus passe sem transformar a sua vida. Convide Ele para entrar dentro de você, para fazer morada dentro de você. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Deus. O Senhor nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Deus em nós, Deus habitando em nós, Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar isso. O Espírito de Deus está aqui. Ele está mesmo, eu posso sentir aqui nessa noite, operando em nossos corações, trazendo vida, trazendo
curados, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Aleluia. Os feridos de alma são curados, aleluia. Os cativos e oprimidos livres são. Jesus liberta, os enfermos e doentes são sarados, Ele cura. O Espírito de Deus está aqui, aleluia. O Espírito de Deus está aqui, Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Pai, queremos te adorar. Pai, eu quero te contemplar. Pai, eu quero contemplar tua glória
Pode aplaudir ao Senhor onde você está. O Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. É um cântico muito lindo que eu gosto, que fala do reino de Deus. E eu estava pensando ali, Filipenses 2, 9 a 11, fala que por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, Jesus, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos hão de se dobrar diante do Senhor, todas as nações, todos os joelhos, todos os povos, todos hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, todas as línguas, todos os dialetos, todas as bocas. E lembrei também aqui da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa é a oração que a gente deve fazer todos os dias, que o reino do Senhor seja estabelecido sobre as nações, sobre as nossas vidas, sobre os povos, sobre o mundo, porque Ele é soberano. Amém? Vamos declarar esse cântico agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Venha o Teu reino, Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, aleluia. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, venha o Rei. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que Tu és o Rei, dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se
a glória para sempre. Amém. Pastor Davi Cunha. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, onde você estiver. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E como eu falei, já posso ver esses bancos cheios. Eu posso ver a igreja do Senhor vindo à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmão, você está sendo representado aqui. É como se você estivesse aqui. Sinta-se aqui nesse momento. Mas vai chegar o momento de você vir presencial. Que o Senhor te abençoe aí na sua casa. Aí onde você estiver ouvindo esse culto, participando desse culto em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Amém. Nós vamos nesse momento orar pelos nossos pequeninos. Amém? Então chama aí você que está na sua casa. Aqui nós não temos os pequeninos, nós temos os representantes, os responsáveis, né? Civis, legais, espirituais. Temos aqui o evangelista Joel. Representa aqui a Gabi, né? O Ronald representa a Bia, a Isabel, a Jaqueline ali atrás e eu representando o Levi. Vamos orar conosco nesse momento, com o pequenino da casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, que privilégio, Deus. Assim como o seu filho falou, podermos aos poucos, Deus, estar voltando a comunhão presencial, porque a comunhão, Deus, ela verdadeiramente independe de estarmos necessariamente próximos, mas que privilégio podermos estar aqui e nesse momento orando pelos pequeninos da casa do Senhor, Pai. Pessoas ainda em formação, Deus, de caráter, de intelecto, de consciência, mas isso não depende, Deus, da manifestação do seu Espírito na vida dos pequeninos e do iniciar do desenvolvimento dos dons, dos talentos, Deus. Eu mesmo já posso olhar para a vida do Levi e perceber alguns talentos, alguns dons, Pai. E eu oro nesse momento, Deus, pelos pais, pelos responsáveis, Deus, que o Senhor nos dê discernimento para que possamos, Pai, olhar para os nossos pequeninos e perceber, Deus, desde novinhos, as habilidades, os talentos, os dons que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas. Pai, nós oramos também por essas vidas, pelos pequeninos. Pai, em nome de Jesus, que eles verdadeiramente, Deus, possam crescer em estatura, em conhecimento, mas também em graça, Deus. Crescer espiritualmente, Deus, diante do Senhor, diante dos homens, Pai, para que ainda nessa geração nós possamos contar, Deus, com uma igreja guerreira, forte, capaz, que põe a mão no arado, Deus, não olha para trás, que guerreia, Pai, o bom combate. Em nome de Jesus, seja com os pequeninos da casa do Senhor nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós também nessa hora oramos, Deus, pelo pregador dessa noite, pelo evangelista Joel. Pai, usa o teu filho nesse tempo como o Senhor tem feito, de uma forma ímpar, diferente, Deus, singular, única. Enche o seu filho nesse momento de uma forma tremenda, Pai, para falar, para profetizar, para ministrar a palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Seja com ele, Deus, seja com o seu ministério, em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, pois precisamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido aqui o evangelista Joel, nesse momento, para estar aqui falando do Senhor para os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.
Estou muito feliz de poder estar aqui essa noite, depois de tanto tempo, só ministrando nas lives, nos cultos online, né? E graças a Deus, aos pouquinhos, Deus tem permitido que nós voltemos ao templo, ao prédio, para cultuarmos juntos. Em breve todos poderão estar aqui, eu creio nisso, em nome de Jesus. Queria meditar com os irmãos. Eu estava orando hoje e fui incomodado a pregar uma mensagem que algumas pessoas já conhecem, já ministrei ela, mas Deus me incomodou para pregar novamente essa mensagem. Estava até preparando outra mensagem debaixo da autoridade do Espírito Santo, mas veio ao meu coração uma força maior que me levou para esse caminho aqui. E eu quero meditar com os irmãos rapidamente nessa passagem que falou muito ao meu coração e continua falando. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo da Bíblia. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de ser canal de bênção para os que estão aqui, para a minha vida, para os que estão nas redes sociais nos acompanhando no Facebook, no Google Meets. Espero que você possa receber essa palavra que vem direto de Deus para a sua vida. Gênesis 1:1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Só até aí. Muito se fala, na sociedade no geral, em várias teorias da criação. Muito se fala na teoria de Darwin, muito se fala na teoria do Big Bang e algumas outras teorias do princípio de todas as coisas. E eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz: que tudo que foi criado se iniciou pela palavra de Deus. Que tudo que foi formado no princípio teve o seu início debaixo da palavra do Criador de todas as coisas. E para crer nisso, nós precisamos de fé. Por isso que a fé é o principal atributo de um cristão. Se eu te perguntar se você já viu Deus, você vai me responder que não. Se eu te perguntar se você já ouviu Deus, em alguns casos você vai dizer que sim, mas a maioria vai dizer que não. Mas se eu te perguntar se você já sentiu Deus, a maioria vai dizer que sim, e em alguns casos que não. O propósito disso é: às vezes eu não posso ver, às vezes eu não posso ouvir, mas eu posso senti-lo. Senão nós teríamos que morrer, porque nós não conseguimos ver o ar. Nós não conseguimos sentir, por exemplo, o paladar ou alguma coisa do vento, mas nós conseguimos senti-lo na nossa pele. Da mesma forma é Deus, nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir. Nós não conseguimos ouvir, mas conseguimos sentir. Quando a voz de Deus fala conosco, não é no nosso ouvido,
Quando a voz de Deus fala conosco, pastor, é lá no íntimo. Quando Deus fala conosco, é no íntimo. Porque se nós fôssemos ouvir a voz de Deus com os nossos ouvidos, nós não aguentaríamos. O som da voz deles é o som de muitas águas, diz a Bíblia. Muitas vezes são trovões e trovoadas e relâmpagos. Como conseguiríamos ouvir a voz de Deus? Nós conseguimos ouvir no nosso íntimo. Bate lá dentro do nosso ser. Essa voz é a voz que criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus. Essa conjunção de palavras, no princípio criou Deus, no original, no hebraico, é Bereshit, no princípio, bara, que é o verbo criar, Elohim, Deus. Então, Bereshit, bara, Elohim, no princípio criou Deus. Essa conjunção de palavras no hebraico, no original, revela um atributo, uma qualidade, uma característica que só Deus tem: o poder de criar. Nós não temos o poder de criar. Nós temos o poder de formar. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formar é diferente de criar. Para formar, nós temos que ter uma matéria-prima ou alguma matéria existente para nós formarmos alguma coisa. Por exemplo, Deus formou o homem do pó. Então ele usou o pó para formar o homem. Isso é formar. Nós temos esse poder. Por exemplo, essas cadeiras aqui. Essas cadeiras, o alumínio ou o ferro, ele já existia. E aí o homem foi e deu forma para o alumínio. Formou a cadeira. Então a cadeira não foi criada, a cadeira foi formada. Por exemplo, esse púlpito aqui. Esse púlpito aqui, ele foi feito da madeira. A árvore que a gente tira, a gente extrai a madeira e dá forma para uma mesa, para uma cadeira, para um púlpito. A gente usa a matéria-prima da madeira. Isso é formar. Ou seja, para formar, a gente precisa ter algo, uma base de tudo, para nós usarmos aquilo para dar forma. Agora, criar, só Deus pode fazer. Porque para criar, você precisa ter a capacidade de trazer à existência aquilo que você quer sem depender de nada. E isso só Deus pode fazer. Então tá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio me faz crer que é o início de tudo. Por quê? Porque está no primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia. Apesar de Gênesis não ter sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Mas por que Gênesis está como o primeiro livro? Porque se trata da criação de todas as coisas. Então ele foi colocado no princípio da Bíblia. E o seu nome, Bereshit, significa no princípio. Porque o nome do livro não é Gênesis. O nome do livro no original é Bereshit, que significa no princípio. Porque se trata da criação de todas as coisas. Então, se está no princípio, a pergunta é: nesse princípio, existe alguma coisa além de Deus? A resposta que eu tenho é não. Então você está entendendo por que Deus não está formando todas as coisas e sim criando todas as coisas?
porque não existe nada além dele. E do nada, Deus fez tudo. Esse é o poder exclusivo de Deus. Deus não outorgou esse poder para o homem. O poder que Deus deu ao homem é o poder de formar as coisas. Então, a primeira mensagem dessa noite é: nunca despreze o nada, porque do nada Deus pode fazer tudo. Um dia Deus entrou dentro do mato, dentro dos animais, no meio dos animais, encontrou um jovem todo sujo de ovelhas e perguntou para o jovem: qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? E o jovem falou: meu nome é Davi, e eu estou aqui porque eu sou um nada. Meu pai me despreza, meus irmãos me desprezam, eu não posso nem me assentar na mesa da minha casa para comer com a minha família, eu sou desprezado por eles. Deus me colocou aqui porque eu não posso estar lá. Então eu estou no pasto porque eu não posso estar em casa. Por isso que eu estou no pasto. Porque naquela época, cuidar dos animais não era atributo de filho, era atributo de empregados. Era dever de empregados cuidar dos animais. Ele virou pastor de ovelhas não porque ele queria. Ele virou pastor de ovelhas porque ele foi renegado pelos irmãos e pelo pai. É por isso que Samuel, quando vai ungir, fala: ele está no pasto. E Samuel conhece a cultura, fala: então manda chamar. E ninguém vai se assentar na mesa, porque só se assentava na mesa quem era considerado filho legítimo. E ele era renegado pelo pai e pelos irmãos, por isso que ele estava no pasto. Moisés, se ele está lá, é porque ele é tratado como empregado. Então nunca se assentou na mesa. Então só vai se assentar na mesa quando ele chegar. E Davi falou: eu estou aqui porque eu sou um nada. Aí Deus falou: então é você que eu quero. Vai ser o maior rei de Israel. O sonho de Davi era ser soldado. Mas Davi não podia ser soldado. E é verdade, Davi não foi soldado. Não deixaram Davi ser soldado. Os irmãos eram soldados, mas Davi não podia ser. Eu queria te dizer uma coisa: tudo que impediram você de ser é porque era muito pouco. Porque de coisa grande ninguém tem poder de impedir Deus fazer na sua vida. Impediram Davi de ser soldado, mas não impediram de ser rei. Impediram Davi de ser soldado, mas não impediram de ser general. Coisa pequena o diabo pode impedir na sua vida, mas coisa grande é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Eu sou um nada, então é você que eu quero. Vai ser o maior rei de Israel. Davi foi entrar no palácio. Sabe como é que Davi entrou no palácio pela primeira vez? Saul tinha sido reprovado por Deus. E agora a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 16 que um espírito mau da parte de Deus. Espera aí, mas um espírito mau da parte de Deus? Isso quer dizer que nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para nos preparar, ou para preparar o caminho para o propósito dele. Deus reprovou Saul e agora fala assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e agora um espírito mau da parte de Deus o atormenta. E aí os empregados do rei falam: rei, por que o senhor não chama alguém para tocar a harpa? E de repente o tangedor vai tocar a harpa e o espírito vai sair do Senhor. Aí o rei falou: vocês conhecem alguém? E aí um dos empregados falou: eu conheço um, mas ele está lá no pasto. Mas aí o rei falou assim: eu quero que você chame alguém que toque bem. Irmãos,
a vaga, o emprego, não era para alguém que só tocava. Porque para tocar de qualquer jeito, você pode tocar no barzinho, você pode tocar na esquina, você pode tocar em qualquer lugar. Mas para tocar num palácio, tem que ser o melhor. Para atingir lugares de excelência, tem que ser bom. Tem que se preparar. O rei falou, mas eu quero que vocês me tragam alguém que toque bem. E aí mandaram chamar Davi. Ué, mas espera aí, se o rei queria alguém que tocasse bem e chamaram Davi, é porque Davi tocava bem. Muito bem. Ué, mas Davi vivia na adversidade. Vivia no pasto cuidando das ovelhas, todo sujo, enfrentando urso, enfrentando leão. Como que Davi se preparou tocando harpa? Porque tem muita gente que fala assim, eu nasci na família errada. A minha família não tem dinheiro. A minha família não tem nome. Eu não tenho oportunidades. Deus está falando com alguém aqui. E a Bíblia me prova que viver na adversidade não é empecilho para nada. Porque Davi se tornou o melhor vivendo na adversidade. Vivendo na dificuldade. Aí Deus coloca ele dentro do palácio. Era o sonho de Davi? Era. Porque o sonho, naquela época, de quem tocava algum instrumento, era tocar para o rei. Era o ápice da musicalidade. Era tocar no palácio para o rei. Hoje em dia, tocar numa banda famosa, para quem é músico, é ser reconhecido. E os que tocam para Deus é ser reconhecido por Deus. Porque eu louvo a Deus pelos músicos cristãos que louvam a Deus na igreja. Porque cada dedilhada que ele dá na guitarra, no teclado, na bateria, é uma forma que ele fala para Deus, Deus, eu poderia estar lá fora, mas eu estou aqui, porque eu estou aqui para adorar o teu nome. E se os guitarristas, os bateristas, os tecladistas, os harpistas fazem o que fazem lá fora com o instrumento, imagina os de dentro da casa fazendo para Deus, o que eles podem fazer. Mas é só estudar, se preparar. Você não pode querer ocupar lugares de excelência se você não estuda, se você não treina, se você não lê. Você não pode ocupar lugares de excelência. Se Deus te colocar em lugares de excelência sem você se preparar, você vai passar vergonha e vai envergonhar o nome dele. Mas Davi se preparou e se consideravam nada. Deus falou, você é um nada, mas se preparou, então vai ser o maior rei de Israel. O caminho era o palácio. Então o sonho de Davi era estar no palácio, mas o sonho de Deus era levantar ele rei. Então Deus usou o sonho de Davi como caminho para o sonho de Deus. Deus vai usar os nossos sonhos como caminho para os sonhos dele na nossa vida. Deus não vai frustrar os seus sonhos para fazer o sonho dele. Deus vai usar o seu sonho para caminho para o sonho dele. Quem está entendendo essa palavra, diga amém e dá um glória a Deus. Você no Facebook também. Deus entrou dentro de uma prisão e encontrou um jovem lá e falou assim, qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? E o jovem falou, meu nome é José. Eu estou aqui porque armaram para mim. E quem armou para mim era gente grande. Era a mulher do chefe. Armou para mim. E eu estou aqui porque eu sou um nada. Como que eu vou me livrar disso aqui se quem armou foi gente grande? Ó, meu papai acha que eu já morri. Meus irmãos me jogaram num buraco, depois me venderam. É parecido com Davi. Eu sou um nada. Deus falou nada? Então é você que eu quero. Vai dormir pobre e prisioneiro e vai acordar governador do Egito. Pastor, antes de José, você ouviu falar em algum governador no Egito? Não. E depois de José? Também não. Sabe por quê?
Porque não existe cargo de governador no Egito. Quem manda no Egito é Faraó. Quando o Faraó morre, é mumificado e quem assume o trono é o filho. Não existe cargo de governador no Egito. Então a pergunta é essa: como que José se tornou governador lá? É porque nem que Deus tenha que criar cargo que não existe. Mas se Ele tiver que criar, Ele cria. Mas o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Não existia como Ele exaltar José em algum cargo que não fosse um cargo criado. Não existia, mas Deus criou, porque só Ele tem o poder de criar, para que o nome dEle fosse glorificado através da vida de José. Então, a primeira mensagem dessa noite é essa: nunca despreze o nada, porque do nada Deus pode fazer todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, ou a terra e os céus? Os céus e a terra. Isso quer dizer que a prioridade de Deus não está embaixo. A prioridade de Deus está em cima. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo de Moisés, que existia lugar santo, pátio, lugar santo e santo dos santos. Então, esse tabernáculo não é original. Esse tabernáculo é uma cópia de um que já existia no céu. Porque Deus abriu um tabernáculo no céu para Moisés e falou: quero que você faça uma réplica na terra. Eu vou ungir 2 homens. E ungiu 2 homens. E Moisés ia falando o que ele tinha visto. E os homens iam entalhando peça por peça, sem eles nunca terem visto. Quando Moisés terminou de falar a última peça e eles fizeram, a unção saiu dos 2 e eles não se lembravam de mais nada. Então esse tabernáculo é uma cópia do que está no céu, porque Deus não começa nada embaixo. Deus começa tudo em cima. Lembra de Jesus na cruz? Jesus está na cruz e fala tetelestai em grego. Em português significa está consumado. Quando ele fala está consumado na cruz, o que acontece no templo? O véu rasgou como? De alto a baixo. Por que o véu não rasgou de baixo a alto? Porque Deus não começa nada embaixo. Deus começa tudo em cima. É por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino dos, e as demais coisas, terra, serão acrescentadas. Porque essa é a prioridade. Por isso que Deus cria os céus e depois a terra. Agora, leia aí na sua Bíblia, você que está em casa também, se está escrito na sua Bíblia os céus ou o céu. Aqui na minha está escrito os céus. Então não está no singular, está no plural. Isso quer dizer que não existe um céu. Existem 3 céus. O primeiro é o atmosférico, é onde os pássaros, os aviões voam todos os dias. O segundo é o astronômico, é onde estão os astros, sol, lua e estrelas. E o terceiro é o céu dos céus, acima das estrelas, aonde está o trono do Todo-Poderoso, aonde Deus está assentado no seu sublime trono. Terceiro céu. No primeiro céu, qualquer companhia aérea coloca a gente. Quem já viajou de avião aqui sabe. A Gol, a Delta, a American Airlines, a KLM, todas elas colocam a gente no primeiro céu. No segundo céu, só a NASA consegue colocar o homem.
Agora, no terceiro, nenhuma companhia aérea vende uma passagem para levar o homem para lá. A NASA pode chegar no ápice do seu desenvolvimento tecnológico, que não vai conseguir criar um foguete para levar o homem para lá. No terceiro céu só existe um caminho. Jesus disse: quer ir para lá? Eu sou. A ida para lá daqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador. Vamos passar para o versículo 3 rapidamente, que o tempo é implacável. Ele não para nem um minuto. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Muita gente acha que essa luz aqui é a luz do sol, mas na verdade ela não pode ser a luz do sol, porque o sol só foi criado no quarto dia, lá no versículo 14. Se o sol só foi criado no quarto dia, que luz é essa aqui do versículo 3, que é o primeiro dia? Vamos ver que luz é essa. Abre a sua Bíblia aí comigo em Apocalipse. Apocalipse, versículo 21. Capítulo 21, versículo 23. Está escrito assim, está falando da Nova Jerusalém: a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha o capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, se a cidade vai ser clareada pela glória de Deus e Jesus é a lâmpada, vamos ver em João, capítulo 1. Abra aí, João, capítulo 1. Vamos ver quem era a luz do princípio. João começa assim: no princípio era o verbo. Espera aí, João começa o livro dele da mesma forma que Gênesis começa, no princípio. No princípio, se você for no original, está Bereshit, em João também. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo que João está falando? O verbo que João está falando é Jesus, é Cristo. Então João está dizendo que Jesus, que o verbo, está lá no capítulo 1 de Gênesis, que no princípio era o verbo e ele estava lá com Deus. Agora, onde que Jesus está lá no capítulo 1 de Gênesis, se o nome dele não aparece lá? Jesus vai aparecer lá porque ele é a luz do mundo.
Abra sua Bíblia aí em Salmo 119, versículo 105. Verbo significa palavra. Se você for no dicionário e procurar a palavra verbo, vai estar lá sinônimos. Palavra. Então, Jesus era o verbo, se ele era o verbo, ele é a palavra. Olha o que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o salmista está dizendo que a palavra é a luz do caminho. Então, se Jesus é a palavra e a palavra é a luz, então Jesus é a luz. E se ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Isso quer dizer que quando Deus falava, haja. Toda vez que a Bíblia fala, disse Deus, era Jesus que saía e falava, Pai, pode deixar que eu vou criar todas as coisas. Ele é a palavra e ele era a luz do princípio, porque ele é a luz que vai iluminar a Nova Jerusalém. Nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Deixa eu voltar aqui, que nem eu sei mais onde eu estou. Agora olha o que Deus faz no versículo 11 de Gênesis 1. E disse Deus, produza a terra relva, elvas, e dê semente e árvores frutíferas. Aqui no versículo 11, Deus está falando com a terra. E está falando para a terra, terra, produza as plantas. Existem duas coisas no mundo natural que simbolizam o mistério. E as duas coisas estão no homem. As duas coisas do mundo natural que simbolizam o mistério é terra e água. Tudo que você lança na terra, por exemplo, está em cima da terra. O meu corpo está em cima da terra. Enquanto o meu corpo está em cima da terra, eu estou vendo, estou cheirando, estou sentindo. Os meus sentidos naturais conseguem percebê-lo. Estou aqui em cima da terra. Eu estou no mundo natural. Mas se o meu corpo for para debaixo da terra, ele sai do natural e entra no mistério. E tudo que é lançado no mistério é transformado pelo mistério. Daqui a uma semana você vai abrir a terra, o meu corpo já não vai estar mais a mesma coisa. Se você pegar uma semente e jogar na terra, a semente em cima da minha mão aqui, eu estou sentindo, estou cheirando, estou vendo, ela está no meu mundo. Mas se eu abrir a terra e lançar a semente dentro, ela sai do mundo natural e entra no mistério. E tudo que entra no mistério é transformado por ele. A semente lá da terra vai quebrar, vai criar raízes e vai virar uma árvore. Porque tudo que entra no mistério é transformado por ele. Terra é símbolo de mistério. E água também é símbolo de mistério. Tudo que é lançado na água é transformado por ela. Se você joga um corpo na água, e você for procurar daqui a um mês, o corpo não vai estar mais a mesma coisa. Se você joga uma semente na água, ela também não vai ficar mais a mesma coisa. A água vai transformar, porque é mistério. E o mistério transforma. Aí Deus, as únicas coisas que Deus não criou, que Ele ordenou outra coisa criar, foi a terra e a água. Porque é um mistério. Deus colocou dentro da terra e dentro da água um poder de transformação. Deus criou todas as coisas, mas Ele deu poder para o mistério da terra e da água formarem as coisas. Ele falou, terra, produza
as plantas. Deus não poderia criar as plantas? Claro que poderia. Mas eu aprendo com isso que Deus não vai fazer aquilo que a terra tem capacidade de produzir. Nós somos terra e água, porque o pó sozinho não forma boneco nenhum. Ele precisa de água para formar o barro. Então nós somos feitos de pó da terra e de água. Aí formou o barro, o boneco, e depois o sopro de vida que trouxe a vida. Então, a terra e a água estão em nós. Nós temos capacidade de produzir. Se nós podemos produzir, Deus não vai produzir por nós. A ordem dele para nós é: produza. Não é tempo de ficar boiando, perdendo tempo. Não, é tempo de produzir. Produza na sua vida, na sua família, produza no reino, produza no seu trabalho, produza. Deus não vai fazer cair do céu. Você quer milagre? Você tem que produzir para Deus te auxiliar. Milagre, você é sócio com Deus no milagre. Deus falou para a terra: produza as plantas. Deus falou para as águas: produzam os peixes conforme a sua espécie. Isso quer dizer que a terra é a origem da planta. E tudo que se separa da sua origem morre. Porque nada subsiste longe da origem. Se você arrancar uma planta da terra, ela morre. Por quê? Porque você tirou a planta da origem. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Por quê? Porque nada subsiste longe da origem. E o homem? Vamos ver qual é a origem do homem, porque nós também somos mistério. Nós somos terra e água. Abra sua Bíblia aí. Na mesma página, no versículo 27. Versículo 27 de Gênesis 1. Está escrito assim: e criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Peraí. Nós vemos no capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra. Mas agora, no capítulo 1, antes do capítulo 2, antes de Deus formar o homem, a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem. E criar não depende de matéria nenhuma. Aonde que Deus criou o homem? Porque ele formou depois um boneco do pó da terra. Mas antes de Deus formar, no capítulo 2, versículo 7, ele criou o homem, no capítulo 1, versículo 27. Onde que Deus criou? Vamos ver onde que Deus criou o homem? Abra sua Bíblia aí, em Efésios 1:4. Está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Só até aí. Se Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, é por isso que quer dizer que antes que o mundo existisse, nós já estávamos dentro dele. Então Deus criou o homem dentro dele. Deus criou o homem dentro dele. Vamos ver o que aconteceu quando Deus formou o homem. Versículo 2, 7 de Gênesis 1. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha o que vai acontecer agora. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus colocou para fora, Deus formou o boneco de barro, e o boneco formado ainda continuava sem vida.
porque era só barro. E aí Deus colocou para fora aquilo que Ele já havia criado dentro. E quando o fôlego da vida, porque não existe vida longe da origem. A vida está dentro da origem. Deus colocou a vida que estava dentro dele, dentro do boneco de barro, dentro do homem. E agora que o homem é barro e água, é mistério, o espírito de vida, o espírito da vida entra no homem e o mistério transforma ele em vida. O mistério transforma o homem, transforma o boneco de barro em vida. Por quê? Porque foi colocado dentro do mistério. Agora presta atenção aqui. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do diabo. É tirar o homem da origem. A origem do homem é Deus, porque o homem foi criado dentro de Deus. Se tira uma planta da terra e a planta morre porque a terra é a origem da planta, se tira um peixe da água e o peixe morre porque a água é a origem do peixe, e se tira o homem de Deus, o que acontece? O homem morre porque Deus é a origem do homem. Não existe vida longe da origem. Você acha que os jovens que estão lá fora, no bar bebendo, cheirando cocaína, fumando maconha, louco, todo louco, você acha que eles estão vivendo? Você acha que eles têm vida? Eles não vivem, eles só existem. Longe da origem não tem vida, e a origem do homem é Deus. Quem está longe da origem só existe. Porque o pecado, a palavra pecado significa separação. Então o pecado separou o homem da origem. Deus é a origem do homem, e o pecado veio e separou o homem da origem. Aí a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala assim: não se preocupem, eu vim para que tenham vida. Só existe na origem. Então Jesus veio para trazer o homem de volta para a origem, para trazer o homem de volta para Deus, porque sem isso não existe vida eterna, não existe salvação. Você só vai existir e depois vai deixar de existir. Mas se você estiver na origem, você vai viver eternamente, sem deixar de existir. Esse é o propósito final de Cristo, trazer o homem para a origem. Quando nós aceitamos a Jesus, presta atenção, quando alguém aceita Jesus e vem para Deus, na verdade nós não estamos vindo para Deus, nós estamos voltando para Deus, porque Ele é a nossa origem. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós somos cidadãos dos, porque nós somos de lá, nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. A nossa vida eterna começou quando Adão foi criado. Só que o pecado separou o homem da vida eterna, e Jesus trouxe o homem de volta para a vida eterna. A gente não nasceu sem vida eterna. O propósito inicial é que nós já tínhamos ela, mas o pecado separou. Então Deus arquitetou e Jesus veio, isso já antes da fundação do mundo, porque tudo já estava na cabeça de Deus, mas isso fica para um outro dia. Então o propósito final é: não saia da origem. Se saiu, volta correndo para a origem. Deus está te aguardando. Jesus veio para isso. Jesus veio, sofreu, morreu, levou todos os pecados sobre ele, foi cuspido, foi caluniado, apanhou, foi surrado, foi crucificado, foi espetado, foi colocado a coroa de espinhos, só para você voltar para a origem.
só para você não perder a vida eterna. Porque ela está dentro de cada um que está lá fora. Mas enquanto eles estiverem separados da origem, a vida eterna que está dentro deles não tem valor. Só vai ser ativada novamente quando eles voltarem para a origem. Aí terá valor. Coloque-se de pé, por gentileza. A voz de Deus, quem ouve aqui dentro do ser, nunca mais esquece. A voz de Deus é tão perfeita que quando bate aqui dentro, nunca mais você esquece. Quer ver uma prova disso? Quando Adão e Eva caíram, quando Satanás tombou os dois lá no Éden, Deus chegou no jardim procurando por Adão. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Adão ouviu a voz de Deus. Mas espera aí, Adão já estava em pecado. E quem está em pecado ouve a voz de Deus? Para ouvir a voz de Deus tem que estar em santidade. Adão ouviu a voz de Deus porque quem ouve a voz de Deus uma vez aqui dentro, nunca mais esquece. Você pode desviar, você pode ir para o mundo, você pode ir para a boate, você pode ir para a noitada, você pode ir para o barzinho, você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Se você já ouviu ela antes de todas essas coisas, quando você estiver lá, a voz vai bater lá dentro. O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você. Eu não te escolhi para isso. A voz vai ecoar lá dentro. Não é o seu lugar. Não é aqui que você tem que estar. Eu estou te esperando. Volta para a origem. Volta para o princípio. Volta para o primeiro amor. Aí o diabo atacou o projeto de Deus para o homem, a mulher. Que o projeto original da mulher era auxiliar o homem, era ajudar o homem, ser uma disjuntora. Não é ser escravo do homem, é ser um só, é ajudar, é somar. Esse era o projeto original da mulher. O diabo, porque o diabo ele sempre anda na contramão dos projetos de Deus. Se Deus tem um projeto na sua vida, o diabo vai tentar destruir, porque ele anda na contramão dos projetos de Deus. E aí o diabo foi no projeto de Deus para o homem e destruiu. E aí Deus não podia deixar isso barato. Deus falou, bom, se ele atacou o meu projeto, que era a mulher, vai ser através de uma mulher que o Salvador do mundo, aquele que vai colocar o homem de volta para a origem, vai entrar no mundo. E aí Gabriel visita Maria e fala, você vai dar luz ao Salvador. Deus não deixa barato aquilo que o diabo destrói ou tenta destruir na nossa vida. Nós somos fonte, nós não somos riachinho, nós somos fonte, porque nós cremos em Jesus. A Bíblia diz que Jesus fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro de si fluirão rios de água viva. Aleluia! Nós somos fonte de água viva. Aleluia! Porque cremos nele. Nós não somos riacho que pode secar a qualquer momento. Não somos rio, não somos nada disso. Nós somos fonte. Fonte é inesgotável. Fonte não tem fim. Pode acontecer o que for, pode vir a prova que for, pode vir a pandemia que for, que nós vamos continuar sendo fonte. Aleluia! Nós somos representantes dele. Se ele é fonte de água viva, aqui ó, a passagem. Nessa passagem aqui, Jesus fala para a mulher samaritana, se tu soubesse quem te pede água, você que me pediria. Porque dessa água aí, você vai tornar a ter sede.
se você olhar só para o agora, se você olhar só para as coisas do mundo, se você não tiver prioridade em cima, a sua prioridade vai embaixo, você vai matar sua sede hoje, mas amanhã você precisa de novo. Mas se você beber da água que eu posso te dar, ou seja, da fonte inesgotável, você vai ser uma fonte também a jorrar para a vida eterna. Nós somos fontes. Enquanto nós estivermos na origem, nós não somos rio, nós somos fonte. E fonte é inesgotável. Eu queria declarar para todos que estão aqui e para quem está nas redes sociais nos acompanhando no Facebook e no Google Meets: não saia da origem, porque enquanto você estiver na origem, você é fonte. Se você sair da origem, você se torna riacho. A água ainda vai correr por algum tempo, mas uma hora vai secar. Quando a seca vier, ela vai secar. Quando a prova vier, ela vai secar. Mas se você continuar na origem, as pessoas não vão entender que em meio a uma pandemia, que em meio a uma crise, você vai continuar produzindo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu lar, dentro da igreja, dentro do reino de Deus. As pessoas não vão entender. Todo mundo está passando escassez, mas você continua jorrando, porque você é fonte. Não permita que as circunstâncias da vida te tirem da origem. O propósito final é maior que as circunstâncias. As circunstâncias vão acontecer, mas o propósito final é inevitável. Se Deus colocou um propósito para a sua vida, não saia de Deus, que enquanto você estiver nele, o propósito permanece. Eu estava dirigindo esses dias, só para terminar, que eu já passei da hora, eu estava dirigindo esses dias o automóvel, que no caso não é meu, é de Deus. Eu não gosto de falar meu carro, minha casa, não, nada é meu, tudo é de Deus. Eu só administro. Mas eu estava dirigindo, e aí eu tenho uma telinha no carro que tem um GPS. Eu ia para um lugar que eu não conhecia muito, coloquei no GPS lá o endereço final, o propósito onde eu queria chegar, e a rota foi calculada e eu comecei a seguir o GPS. Num determinado momento, eu errei a rota, eu entrei onde não deveria entrar e errei a rota. Na mesma hora, o GPS recalculou a rota para que eu pudesse chegar no meu objetivo final. Eu fiquei pensando naquilo, dentro do carro, eu dirigindo, eu falei, Deus é igual ao GPS. É porque Ele tem um propósito final para a nossa vida, mas às vezes no meio do caminho a gente tropeça, a gente se desvia, a gente sai da rota que Ele traçou, e aí Ele recalcula. Ele recalcula a rota para que a gente chegue no propósito final. O problema é que às vezes a rota recalculada por Ele vai ter que passar por um deserto, vai ter que passar por lugares rochosos, mas vai chegar no propósito final. Se você não errasse o caminho, você ia passar por um caminho tranquilo. Mas como você errou, amém, glória a Deus, é sério isso. Mas como você errou, então você vai tomar uma puniçãozinha de Deus. Vai passar no deserto, vai passar na prova, vai passar na pandemia. A humanidade está passando por isso, não é por causa de Deus não, é por causa da humanidade. Deus está recalculando a rota. E você vai chegar no propósito final. Aleluia. Nem que seja através do deserto. Nem que seja através do sol causticante, 50 graus na sombra. Nem que seja através da seca. Mas você vai chegar no propósito final, porque você é fonte. Pode vir deserto, pode vir o que for. Você vai aguentar dificuldade, você vai aguentar. Você vai aguentar, porque o propósito final, independente de quantas vezes você sai da rota, Deus vai te trazer de volta. Independente de quantas vezes você caia, Ele vai estender a mão e vai te levantar. E você vai chegar num propósito final. Lá no final, Deus já falou assim: você chegou no seu destino. É a voz do GPS falando dentro de você. Você chegou no terceiro céu. Só aqueles que creem nessa palavra, dá um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. E vira para quem está do seu lado aí na sua casa, onde você estiver, aqui na igreja.
e fala assim: você é fonte inesgotável de Deus. Você precisa fluir no mundo lá fora. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vai pegar qual? Vocês vieram. Som. 1, 2, teste. Amém. Mais um pouquinho. Som. Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor. No culto ainda não falei com os irmãos, né? Mas estávamos na escola bíblica dominical. Queria fazer alguns anúncios antes de fazer a oração final. Hoje, como já foi falado, o missionário Arnaldo falou aqui no começo do culto, a gente abriu o tempo para os irmãos que têm entre 14 e 59 anos e não possuem doenças, não são do público de risco. Nós abrimos o tempo com espaçamento, com todas as medidas de segurança sanitárias, etc. Então, é um dia especial para a gente e aos poucos, em nome de Jesus, o Senhor vai nos levando para fora dessa tempestade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E sobre esse retorno, eu queria falar com vocês na semana que vem, Dia dos Pais, e seria a nossa ceia. A nossa ceia normalmente é no segundo domingo de cada mês. Porém, excepcionalmente, nesse mês que nós estamos no Dia dos Pais, no segundo domingo, a gente reprogramou para o terceiro domingo. Então, terceiro domingo, dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto é o meu aniversário. Então, você que vai vir, já traga um presente. Já traga um presente para o pastor Ronald. Vai gostar muito. Amém? Amém. Ó, já ganhei o primeiro presente que já está certo. Amém. Aí, vai aniversário também? Vai ganhar também. O evangelista João está querendo presente também. Falei para ele que ele vai ganhar da Gabizinha. Então, voltando, domingo que vem, culto. Estaremos aqui a partir das 18h30, Escola Bíblica Dominical, 19h30, culto. Dia dos Pais, domingo, no outro domingo, dia 16, ceia ao Senhor. Agora eu queria convocar vocês, irmãos. Antes de fazer a convocação, a gente conseguiu, pela misericórdia do Senhor, entregamos as cestas básicas na última segunda e terça. Glória a Deus por isso, aleluia. Você faz parte disso, independentemente de mas eu não contribuo. Você divulgando, você orando, você faz parte desse projeto. Então você tem motivos para glorificar o nome do Senhor conosco. Então nós entregamos mais um mês, as cestas foram entregues, glória a Deus por isso. Entregamos as últimas agora, alguns que não conseguiram vir, mas entregamos as cestas. E sobre isso também, sobre as cestas, eu queria pedir, primeira coisa, 2 convocações aos irmãos. A primeira: a partir de amanhã você vai vir pipocar aí nas redes sociais da igreja, já está pipocando a nossa vaquinha que a gente faz virtualmente para arrecadar fundos para a obra social da igreja. Divulgue em nome de Jesus, ore por isso, em nome de Jesus. Às vezes você não pode contribuir, mas você pode divulgar, compartilhar aquela mensagem no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, coloca lá no seu status. Às vezes você conhece, você nem sabe, um amigo, uma pessoa que quer contribuir para uma obra séria, uma obra que está há mais de 36 anos fazendo, abençoando vidas. As pessoas às vezes querem contribuir, mas tem medo, e você está oferecendo uma obra que tem tempo já de estrada e que abençoa muitas vidas. Amém? E a segunda convocação, e essa aí, pastor Davi está cheio de fé, e eu quero entrar na onda do pastor Davi. Olha só a fé do pastor Davi. A gente, irmãos, os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias já perceberam que o Facebook é melhor do que o Google Meet. Então, alerta aos irmãos mais uma vez, você que pode ir para o
Facebook. O Facebook é muito melhor, a qualidade está melhor cada vez mais. E a gente está querendo melhorar isso mais ainda. E a gente está querendo transmitir o nosso culto pelo YouTube. Porém, para nós conseguirmos fazer essa transmissão pelo YouTube, a gente precisa de um canal lá no YouTube. A gente já tem um canal lá com 1000 inscritos. E o pastor Davi, ele falou assim: 1000, essa semana, domingo que vem, a gente já está no YouTube. E eu estou indo na onda dele. Eu já peguei essa fé aí para mim, entendeu? E eu quero convocar você, porque essa fé que ele tem aí, ele está tendo a certeza que você vai ouvir isso aqui agora, vai pegar esse convite que a Tati vai colocar hoje ainda, ou amanhã de manhã no máximo lá nos grupos, e vai retransmitir isso aí, e vai curtir, inscrição, né? Se inscrever, Tati. Se inscrever, entrar no YouTube lá da igreja, se inscrever e pedir para quem você conhece, porque domingo que vem a gente já tem a esperança, a fé, a confiança, a certeza. Amém? Missionária Ardão já falou que tá nessa também. Isso aí, Evangelista Joel está com a gente também. Todo mundo aqui, Joyce ali. Irmãos, vamos nos inscrever e mandar para a galera. Precisamos de 1000 inscritos até domingo que vem, para a gente transmitir pelo YouTube. A qualidade vai ser melhor ainda. Então, a gente vai estar cada vez mais melhorando a nossa qualidade de transmissão e alcançando mais vidas, porque isso aqui é um instrumento de evangelização, amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse culto maravilhoso, essa palavra maravilhosa que o seu Filho nos trouxe hoje, Senhor. Muito obrigado pela vida do evangelista Joel, da sua família, da nossa evangelista Juliana, que está agora provavelmente em casa com a Gabizinha. Abençoa essa família, Senhor. Derrama a tua unção, o teu poder sobre seus filhos, em nome de Jesus. Pai, eu peço por cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra, que louvou conosco, que esteve aqui oferecendo o seu melhor ao Senhor, ó Pai, cultuando ao Senhor nessa noite. Eu profetizo uma semana de bênção, Pai, uma semana de maravilhas na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha fazer o impossível na vida deles essa semana, Senhor. Que desde esse domingo, Pai, a gente começa a semana colocando as nossas vidas no altar, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades. Eu sei que pode ter irmão e irmã que está me ouvindo aqui agora e está pensando: meu Deus, como é que vai ser a segunda-feira? Tem tanta dificuldade que eu tenho para resolver amanhã, mas eu profetizo o Espírito Santo de Deus na sua vida, o sangue de Jesus sobre você, sobre os seus, sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Uma semana de vitória para você e a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paz sobre o seu lar. A gente está recebendo muitas famílias que estão sendo afetadas por essa pandemia, unidas, às vezes muitas pessoas juntas na mesma casa, brigas, discussões, problemas. Nós repreendemos isso em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetizamos a paz que excede todo o entendimento sobre o seu lar, sabedoria sobre o coração da família, para um respeitar o outro, um amar o outro. Repreendemos toda a ação de Satanás e seus demônios em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora estenda nas suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todos aqueles que me ouvem, aonde a minha voz chega agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, a sua casa, uma semana de vitória para vocês em nome de Jesus. Amém, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém. Aleluia. Deus te abençoe.